Olá, prezados amigos, prezadas amigas, prazer imenso nós estarmos recebendo hoje, aqui no estúdio do PT na Câmara, o nosso amigo, nosso companheiro Fernando Haddad, nosso candidato a presidente da República, uma figura que, sem dúvida alguma, é uma das grandes lideranças da defesa da democracia no nosso país. Nós vemos caminhando até aqui agora, não conseguia caminhar com o Haddad, né? É muita gente querendo abraçar, tirar foto, fazer selfie. Isso mostra o carinho, o prestígio, a liderança que o Haddad tem em todo o Brasil. E o Haddad chega aqui para reunir com a nossa bancada, para participar do seminário sobre segurança pública, numa semana muito movimentada, né? Tivemos a votação da proposta da reforma da Previdência na CCJ e a grande polêmica que o governo nos impôs, Haddad, é se o parlamento tinha ou não o direito de conhecer os números que embasaram a proposta do governo antes dela ser enviada para o Congresso Nacional. Para te ver que está difícil, 100 dias de governo, e fica difícil a gente lembrar alguma coisa que possa ser destacada como algo positivo. Para começar, Haddad, como é que tu faz esse balanço aí dos primeiros 100 dias, tuas primeiras impressões sobre o governo Bolsonaro? Bom, Pimenta, primeiro te agradecer essa oportunidade. Nós vamos estar conversando com a bancada, com lideranças, vamos fazer uma rodada de conversas aqui em Brasília. Sempre bom ouvir das pessoas, né, diretamente, a sensação que elas estão tendo, até para você não se enganar, né, para você realmente medir o pulso do país com quem está com a mão na massa, quem está pensando o país. E tem explicação o derretimento do prestígio do Bolsonaro, que, como todo governante, assume em condições ideais, né, de esperança, de renovação, porque assim, quem ganha tem mesmo que ter o crédito de confiança da população. Mas o que impressiona é que o Bolsonaro está queimando esse capital político, primeiro com uma tal desorganização do governo como raramente se viu. Você tem aí já 2 ministros demitidos, mas você tem pelo menos 3 na fila. Pelo menos 3 na fila de demissão, né? Porque estão causando um tal embaraço ao país, inclusive fora, né, no exterior, mas também internamente, as equipes conflagradas, uma desarticulação interna do governo que salta à vista daqueles que conhecem a esplanada. É o pior desempenho e a popularidade de um governo no país depois do processo de democratização. Né? É uma pessoa que está no seu 4º mês de governo com problemas junto a militares, junto ao seu próprio vice, não consegue conter seus próprios filhos, que parece ter uma gana ali de pautar a agenda nacional com irrelevâncias. Ninguém está discutindo geração de emprego no Twitter. Não tem nada contra o Twitter. Mas um presidente da República tem que estar discutindo geração de emprego, defesa da soberania nacional, tem que estar defendendo programas na área social, saúde, educação, assistência. Em 100 dias não tiveram uma única iniciativa voltada para quem mais precisa do Estado. O aumento da gasolina e do diesel este ano bateu 24%, o diesel 30% a gasolina. Isso tem impacto sobre o preço do alimento. A inflação já bateu 0,75% num único mês. Imagina isso anualizado, o que nós vamos ter no final do ano? Um problema que já estava superado. Tivemos agora, em março, 43 mil trabalhadores a menos no país com carteira assinada. O saldo líquido entre contratações e demissões foi negativo em 43 mil postos de trabalho. Já é o 4º ano, nós estamos entrando no 4º ano da agenda neoliberal. Porque não vamos nos esquecer que a agenda neoliberal não começou com o Bolsonaro, a agenda neoliberal começou com o Temer. São 3 anos de Temer e já completou 3 anos do afastamento da Dilma, estamos entrando no 4º ano em que o PT está fora do governo. O que aconteceu de lá para cá? Cortes
austeridade em cima do pobre, porque a austeridade em cima do rico, estamos todos de acordo. Austeridade em cima dos bancos, em cima de quem não paga imposto, em quem é desonerado. Agora não, a austeridade vem em cima do quê? Vem em cima de benefícios sociais. Na realidade, né, Haddad, o Temer é a reforma trabalhista, é a mudança da lei da exploração do pré-sal, é a PEC dos gastos. Né? A agenda econômica do Bolsonaro, em certa medida, ela é uma agenda que praticamente é uma sequência, né? Daquilo é uma sequência radicalizada. Radicalizada. Né? Por quê? E porque algum sinal de reação da economia nesse início de ano no país? Olha, infelizmente, as duas últimas notícias, tanto é que você viu que a Bolsa voltou a cair. Por que volta a cair? Né? Lembrando que no governo Lula, pelo governo Lula, nós estaríamos com 140 mil pontos no Ibovespa. Por que nós estamos com menos de 100 e patinando? Porque a arrecadação em março do governo federal caiu. Em fevereiro, nós tivemos retração do PIB. Ou seja, passada a eleição, todo o terror que fizeram em torno, como sempre fazem em toda eleição, terror se o PT ganhar, se o PT ganhar. O que aconteceu depois da eleição? Nada do que eles anunciaram. Quer dizer, nós estamos num momento em que nós estamos com a família, né? Porque a família presidencial, não é o presidente, é uma família, né? Preocupada com o Twitter, com o Mourão, com pautas fictícias. Às vezes as pessoas se perguntam. E o que é importante, que o gás está a R$80, que a gasolina aumentou 30%, que não estamos gerando emprego, que o Brasil está perdendo espaço na economia internacional, que os nossos parceiros estão voltando as costas para nós porque nós estamos tratando mal os nossos parceiros comerciais. Nada disso é tratado. Qualquer governo, né? Se você pegar em uma prefeitura, governo estadual, até tem aquela coisa que os 100 primeiros dias, né? Às vezes a imprensa, a oposição, todo mundo dá uma trégua para os 100 primeiros dias. E o que a gente observa, né, é isso, derreteu a popularidade, a credibilidade do governo, e eles não conseguiram fazer nada até agora. Mas essas coisas, tipo o Bolsonaro postar aquele vídeo durante o carnaval, essas declarações que ele dá, essas coisas do Twitter do filho dele, tu acha que isso é uma coisa pensada? Isso é realmente um descontrole? O que leva o governo a insistir permanentemente numa pauta de conflito? Olha, se nós estivéssemos falando de um deputado no seu 8º mandato, porque ele teve 7 mandatos na Câmara, isso seria uma notinha de rodapé de um jornal sobre uma visão caricata. Nós não estamos falando mais de um deputado que ficou 28 anos sem aprovar um projeto. Nós estamos falando de alguém que foi escolhido pela população para conduzir o país. Então eu acho que ele não se deu conta ainda. Quando ele falou, olha, eu não nasci para isso, eu nasci para ser capitão. Foi uma espécie de sincericídio. Foi um sincericídio no seguinte sentido, olha, me deem mais um tempo, porque eu nunca me preparei para estar onde eu estou. Então é como o acaso, eu não sei se foi a facada, se foi a fake news, o que foi que conduziu ele a essa situação. Né? O fato é que ele está lá, se confessa despreparado, está se preparando, tentando se preparar à medida que o tempo passa. Só que são 4 anos de mandato. O relógio sempre corre contra o governo tem que apresentar resultado. E esse resultado de fevereiro, março, para a economia é muito sério. E agora, a falta de confiança no governo, dessa estabilidade, quem é que vai vir investir no país? Tu teve agora participando de roteiros fora do país. A percepção internacional sobre o Brasil é alarmante, né? É que o noticiário está trazendo. Toda hora tem Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Le Monde, todos os jornais dando conta de que a situação aqui é preocupante. Né? É uma situação preocupante como um todo. Nós estamos prestando atenção em coisas irrelevantes. O que é central na vida do povo, que é comida na mesa, caristia, geração de emprego, melhoria do serviço público. Ninguém fala desse assunto. Esse assunto simplesmente não ocupa o noticiário. Né?
Só se fala em cortar direitos, como se fosse cortar direitos fosse a salvação nacional. Quer dizer, e esse dado que você colocou é muito grave. Antigamente a Câmara devolvia para o Executivo um projeto que não viesse instruído com a planilha de cálculo. Quando você envia um projeto para a Câmara, tem uma exposição de motivos acompanhada de uma planilha de cálculo, para que os deputados saibam em que estão votando. Hoje se fala em R$1 trilhão de corte. Esse R$1 trilhão que fala em economia é R$1 trilhão de corte, por outro lado. Alguém vai deixar de receber. Bom, nós queremos saber quem. Quem vai deixar de receber? Planilha, os estudos. Quem vai deixar de receber? Ah, é o milionário. É a alta cúpula do judiciário, do exército. Quem é que vai deixar de receber a aposentadoria? Essa economia vem de onde? Ah, é do trabalhador rural? É da pessoa com deficiência? É do aposentado por idade? São esses que vão pagar a conta? Quem ganha até 3 salários mínimos? As nossas estimativas são de que mais de 80% desse 1 trilhão vai ser na conta do pobre. Ou seja, você vai encolher ainda mais o consumo, o mercado de consumo de massa. E aí a pergunta que fica é o seguinte: se a população já está consumindo pouco, está endividada e está com o salário arrochado, se nós arrocharmos mais, quem é que vai mover a roda da economia? Quem é que vai? Aí você me pergunta, quem vai investir? Eu te digo, quem quer comprar as nossas empresas a preço de banana. Aí você vai vir, vai vir dinheiro de fora. E vão soltar foguete. Vai vir dinheiro de fora, sabe para quê? Para comprar barato a Petrobras, para comprar barato o Banco do Brasil, para comprar os aeroportos, para comprar os portos. É isso que eles vão comemorar, a venda de ativo, como foi o governo Fernando Henrique. Se vendeu a Vale a preço de banana, se vendeu as Teles a preço de banana, as siderúrgicas a preço de banana. Eles estão anunciando para outubro o maior leilão de petróleo da história, de todos os tempos. Né? Estão falando em 10 bilhões de barris de petróleo, que seria o total das reservas. E é uma euforia, né, nas grandes petroleiras internacionais diante da possibilidade. E não é comprar áreas para fazer pesquisa. Não, é áreas que já se sabe que já tem petróleo. Então, você está vendendo num momento que não é confortável do ponto de vista da economia global. Ele alterou totalmente, né, Haddad, o papel do Brasil no cenário internacional. Não se vende patrimônio na crise. Isso qualquer pessoa sabe. Não se vende. Ainda que fosse defensável a eventual concessão, parceria público-privada, privatização de uma companhia, que a gente tem que analisar caso a caso. Né? Mas ainda que fosse defensável, não seria o momento. Está tudo deprimido. Os preços estão deprimidos. Então, vender a Petrobras é um erro estratégico. Não venderia por preço nenhum. Mas se tivesse uma estatal que pudesse ser vendida, não seria o momento. E impressionante, na verdade, impressionante dessa área também por exemplo, do agronegócio, a liberação indiscriminada de produtos, de venenos. São mais de 1.200 venenos autorizados depois que a Dilma foi afastada. Só esse ano são cerca de 2, 3 por dia. E a grande maioria produtos que são proibidos na Europa, são proibidos nos Estados Unidos. O detalhe disso é o seguinte: nós estamos fazendo mal para a nossa saúde, mas nós vamos fazer mal para as nossas exportações logo, logo. A Rússia já mandou recado. Se o Brasil não controlar agrotóxico, vai deixar de comprar. Excesso de resíduo de glifosato na soja. Produto nacional, soja. A China, para quem nós viramos as costas e que ajudou a sustentar nosso ciclo de expansão, na guerra comercial com os Estados Unidos, já está fazendo um acordo para comprar deles a soja, e não mais do Brasil. Por razões ambientais, mas também para atenuar a guerra comercial. Então o Brasil, olha o que está acontecendo com o Itamaraty. O Itamaraty é uma judiação que está acontecendo, é uma pena o que está acontecendo. Nós temos um sistema lá estruturado de relações bilaterais, multilaterais, que é consagrado, é respeitado no mundo inteiro. A diplomacia brasileira é uma das mais conceituadas do Brasil, do mundo. Nós tivemos um chanceler durante o governo Lula, que foi considerado o maior diplomata do mundo. Hoje é o extremo oposto.
Nós temos uma chancelaria que é motivo de piada no cenário internacional. Só discute irrelevância. Fizemos 3 viagens, né? O governo fez 3 viagens internacionais. Passou vergonha nas 3. Fez só 3. Levou um pito do presidente do Chile por ter elogiado Pinochet. Que lá não se elogia ditador, não. Lá tem custo elogiar ditador. Ainda mais um assassino feito Pinochet. Levou uma bronca em Jerusalém por ter falado 2 bobagens. A primeira é que o nazismo era de esquerda. E a segunda é que o Holocausto é perdoável. E a gente sabe que o nazismo é de direita e não se perdoa o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Porque é muito grave. Um povo inteiro foi dizimado. Não se trata com tamanha desconsideração um genocídio daquele porte. É um dos piores momentos da história da humanidade. Nos Estados Unidos, 2 locais em Nova York se recusaram a servir de palco para homenagem ao Bolsonaro por questões ambientais. O Museu de História Natural de Nova York é um lugar maravilhoso, um dos lugares mais bonitos, de respeito, né? De respeito à natureza. Aí vai um sujeito que quer exterminar a Amazônia, não vão receber. Na verdade, a gente até esquece, né? São tão irrelevantes. A ida dele é Davos, né? Que era o primeiro discurso, que o pessoal esperou que ia ser uma fala de 30 minutos, depois ia ser de 20 minutos. Não, começou com 40. Começou com 40, depois foi para 30, depois foi para 20. E, na realidade, praticamente ficou nos cumprimentos iniciais. Não conseguiu dizer 2 frases que tivessem nexo uma com a outra. Depois fugiu do almoço, porque não sabia o que poderiam falar com ele. A história do Queiroz estava fervendo, a história do filho. Imagina, Haddad, o que o povo brasileiro pensa, muitas pessoas que vieram, olha, podia estar o Haddad lá em Davos, podia estar o Lula e estar o Bolsonaro. Pois é, rapaz, olha, eu nem vou tão longe, porque a situação... Nós tínhamos 13 candidatos a presidente, percebe? Tínhamos 13 candidatos a presidente. Então, é realmente, assim, o Brasil, o Bolsonaro precisa compreender, né? Ele foi eleito, ele tomou posse, ele precisa compreender o papel que ele cumpre, que ele tem que cumprir. Isso aqui não é um país qualquer. O Brasil tem um peso específico na agenda mundial muito importante. A voz do Brasil pesa nos organismos internacionais. Se o Brasil faz um pacto pelo meio ambiente, isso pesa, isso constrange o mundo desenvolvido a se adequar a regras. Se o Brasil tem peso na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, isso tem um peso para o mundo em desenvolvimento. Quando eu vejo ele, eu fico pensando por que ele tinha tanto medo de ir nos debates, né? Imagina se ele tivesse participado dos debates. Eu não poderia participar, nem hoje, pô. Nem hoje, não tem condição. Imagina como é que seria um debate sobre os grandes temas da economia, da infraestrutura, da geração do emprego. Olha, eu vou te dar um exemplo. Imagina debater educação. Eu vou te dar um exemplo sobre educação, já que você está falando. Tu vinha falando bastante sobre esse ministro antes mesmo dele cair. Eu vi tu falar várias vezes dizendo que era uma questão de tempo. Não, eu disse que ele ia cair. Eu ouvi tu dizer que ele não ia durar muito. Não vai durar. Eu fiquei 8 anos lá. Eu conheço aquilo. Não tem condição de você tocar um ministério daquele tamanho com tanto improviso. Era quase inacreditável, né? Agora, veja só. Um presidente vai a um programa de TV e diz, de viva voz, que nós não produzimos pesquisa e que a pouca pesquisa científica que produzimos é feita na universidade particular. Eu não sei se as pessoas têm a dimensão do equívoco, porque o Brasil está dependendo do ranking, é o 13º ou 15º produtor de ciência no mundo. No mundo. Se considerar impacto, nós estamos em 23º lugar no mundo. Ou seja, um país que produz ciência de impacto. Ciências da Terra, Brasil é líder. Ciências médicas, Brasil é líder. Odontologia é uma das melhores do mundo. Física, na matemática, agora começamos a nos insinuar. Ganhamos uma medalha Fields, que é uma espécie de Nobel da matemática. Então,
Segundo, 95% da pesquisa é produzida por universidade mas ele diz isso pública. por ignorância, por preconceito, ou é para disseminar a mentira contra a universidade pública? Olha, é difícil saber, né? Porque é impossível que ele não saiba eu acho que dados tão primários. Eu acho que, por incrível que pareça, acho que as duas coisas são verdadeiras. Ele não sabe, e ao não saber, aposta na pior hipótese, que é a universidade pública não produzir. Então, eu duvido que ele conheça o dado. Mas ao desconhecer, ele não pode dizer que desconhece. Ele não pode chegar para um entrevistador e falar, não sei do que você está perguntando. Então, o que ele faz? Ele arrisca. Ele diz qualquer coisa. Não, naquilo que para ele... Por que atacar a universidade pública é tão importante? Olha, o Brasil, se tem uma chance, ela está sendo forjada pelas universidades públicas, pelos cientistas, pelos educadores. São eles que estão, e os estudantes que estão lá. Onde está a resistência ao obscurantismo que ele representa? Na universidade pública. Você acha que o Bolsonaro toparia fazer um debate comigo num campus universitário? Ele tem medo até de entrar. Não entrou. Ele tem medo de entrar no campus. Mas, então, qualquer um do governo, o ministro dele da Educação, tem condição de debater? Por que eles temem tanto a revolução que nós fizemos na educação, Haddad? Porque a educação, ela é revolucionária, ela é crítica por natureza. Você não educa para mandar na pessoa. Ele tem a visão de que se educa para o sujeito apertar um parafuso. Não, você educa para a liberdade. Ele, na verdade, tem medo da liberdade das pessoas, da liberdade crítica das pessoas. Ele não quer ser... Eu fico empolgado quando eu vejo, Haddad, que, assim como o presidente Lula, durante a caravana, não tinha nada que deixasse o Lula mais feliz do que quando chegava uma pessoa e dizia: eu sou a primeira pessoa da minha família que cheguei numa universidade, eu sou filho do ProUni, eu sou filho da expansão da universidade, eu sou filho dos institutos federais, das cotas. A gente não tem dimensão de quantas pessoas, de quantas gerações. São milhões. São milhões de pessoas. Milhões. E eles só o ProUni são 2 milhões. Eles têm uma dificuldade, né? Eles têm essa questão do anti-intelectualismo, contra a cultura, contra a ciência, contra o conhecimento. Eles alimentam esse preconceito de uma forma permanente nas falas deles aqui na Câmara. Né? É um problema com a liberdade. A cabeça do Bolsonaro não evoluiu para uma sociedade moderna. Uma sociedade moderna é uma sociedade que não tem controle estatal sobre as pessoas. As pessoas são livres e é a liberdade das pessoas que produz o desenvolvimento. Capacidade de empreender, de inovar, de criticar, de participar. Essa percepção... E é essa premissa que leva ele a ter uma visão autoritária sobre as questões do comportamento. Por que o Lula é o campeão de criação de vaga em universidade? Porque ele não fez. Justamente porque ele sabe o que... O Lula, com toda a capacidade que ele tem, ele deve ter imaginado, mas se eu tivesse a chance de fazer uma universidade, sem ter tido condição, eu cheguei até aqui, se eu educar o povo, vão aparecer quantos Lulas? Né? Quantos Lulas vão aparecer? Se a gente der a oportunidade. Então, é isso. Esse pessoal tem preconceito com a educação. Imagina você falar mal do Paulo Freire. Esse pessoal não leu um livro do Paulo Freire. Paulo Freire é o nome mais citado. Ele é o Pelé da intelectualidade brasileira. Se você for para qualquer país e perguntar de um brasileiro, vão falar do Pelé, não vão? Vão falar do Pelé e do Lula. São os dois brasileiros mais conhecidos. Se você for numa universidade e falar de um brasileiro, vão falar do Paulo Freire. É o brasileiro mais citado. Por que esse antagonismo com uma pessoa que só falou em amar o educando, em interagir com o educando, em libertar o educando, em fazer da educação um instrumento de emancipação? Como é que você pode ser contra uma pessoa que só se doou por uma causa? É uma coisa incompreensível. Agora, já que tu falou em leitura, já que tu falou em livro, o que tu faz quando tu tá cansado, para relaxar, para descansar? Tu ouve música, tu olha filme, tu lê? Não, faço. Primeiro eu leio muito, porque eu sou obrigado a ler, porque eu não sou professor, então eu tenho que estar me atualizando periodicamente. Eu sou apaixonado por música e cinema.
Não tem semana que eu não ouço um disco novo, um filme novo, uma série nova. E eu gosto de comer com a minha família. De vez em quando eu gosto de reunir a família para comer um negócio diferente. Porque o chefe... Não, eu não sou cozinheiro, não. Não vou mentir aqui, não. Eu lavo a louça. Já a minha participação... Uma coisa, falando em leitura... A minha participação é arrumada. Tu lembra do último livro que tu leu? Lógico que eu lembro. Aliás, foi uma biografia. Eu até citei em torno da polêmica, foi a biografia do Einstein, de um cara chamado Isaacson, que, aliás, é o biógrafo do Da Vinci e do Steve Jobs também. Ele já escreveu várias biografias. Mas eu recomendo a do Einstein. Inclusive porque agora, vocês sabem que nos últimos 2 anos, o Einstein, né, mais de 100 anos depois da teoria da relatividade, marcou 2 gols. Marcou ainda 2 gols. Ondas gravitacionais, que foram identificadas, um experimento extraordinário feito nos Estados Unidos, e a primeira foto de um buraco negro. Né? Então marcou 2 gols, quer dizer, o homem ainda está fazendo gol. Né? Então eu fui ler a biografia do Einstein, que é uma maravilha, recomendo, porque você vai aprender um pouco de física também. Não é só a vida extraordinária que o Einstein teve, mas é também parte do legado e desse novo mundo que ele abriu e contra o qual os nossos amigos são... Fernando, entrando um pouquinho nessa... Nossos amigos são contra a teoria da relatividade, porque ela põe em dúvida o geocentrismo. Então, o Einstein não presta na visão desse pessoal obscurantista. Sobre essa questão da pauta da sociedade brasileira hoje, né, o juiz Sérgio Moro, investido agora da função de ministro, apresentou um projeto aqui que tem sido duramente criticado, porque ele colocou o nome do projeto como um plano de combate à criminalidade, mas na realidade não fala nada sobre fronteira, sobre inteligência, sobre sistema prisional, sobre investimento em ressocialização, integração, não tem nada sobre, né? E esse tema da segurança pública é um tema muito presente. Uma das tuas pautas desta vinda a Brasília é exatamente esse tema. Né? E um tema desafiador para a esquerda. Né? Claramente. E tu tem pensado, tem elaborado, tem dedicado a dar uma olhada já mais a miúde desse projeto do Moro? Claro. Até por obrigação, né? Saber o que está em pauta no país. Veja bem, o nosso programa de governo tinha um capítulo sobre segurança pública, na minha opinião, o mais avançado. Porque ele mirava o quê? Ele mirava o Sistema Único de Segurança Pública. Ou seja, o governo federal, ele não entrava só residualmente no tema. Ele assumia uma parte das responsabilidades sobre o combate à criminalidade. Então, o nosso projeto dava um protagonismo para a Polícia Federal que hoje ela não tem no combate ao crime. Né? Então, nós, na linha da criação do Sistema Único de Segurança Pública, atribuímos mais responsabilidade e também o poder local ia ser fortalecido, porque hoje o prefeito mal se envolve com a questão de segurança pública e precisa se envolver. Então, nosso programa ia desde a iluminação pública até a inteligência mais sofisticada, inclusive inteligência financeira, para detectar a movimentação financeira que faz com que você identifique as organizações criminosas. Outra coisa importante do nosso plano é que a gente mirava o criminoso mesmo, não muitas vezes aquele cidadão que está numa situação de vulnerabilidade, que é aliciado pelo crime e que entope as nossas cadeias sem nenhuma perspectiva de ressocialização. Então nós estamos prendendo muito e mal. Nós estamos prendendo muita gente e estamos prendendo as pessoas erradas. Os assassinos, os estupradores e os grandes traficantes de armas e drogas não estão majoritariamente presos. Num sistema caro, ineficiente, um índice de reincidência absurdo. Olha, as contas preliminares que estão sendo feitas dão conta de que o projeto Moro é um projeto que vai custar aos cofres públicos, sobretudo dos estados, alguma coisa acima de 10 bilhões por ano. Nós vamos colocar 10 bilhões por ano a mais num sistema que está falido. Não para melhorar as condições carcerárias e ressocializar quem está preso,
mas para prender mais de forma errada. E botar dentro desse sistema. Vão botar dentro de um sistema que está apodrecido, alguma coisa em torno de 300 mil pessoas a mais. É isso que vai acontecer se esse projeto